Olá, como estão? Eu sou a Prof. Sil e hoje vamos falar sobre alguns problemas que podem dar na prova do Ciele. A prova do Ciele é uma prova que é feita em uma plataforma que é própria deles, que é uma plataforma a telefônica. E muitas vezes dá vários tipos de problema, independentemente se você está fazendo o Ciele remoto, o Ciele presencial. É muito importante que você saiba o que tem que fazer caso aconteça algum problema. E lamento informar, lamento falar que muitas vezes acontecem problemas. Como o Ciele é uma prova que é feita nessa plataforma, e quando vocês fazem mesmo que seja presencial ou online, vocês abrem uma sessão no servidor do próprio Ciele. Eu participei da implantação do Ciele remoto. Então, eles explicaram a série de processos que correm por trás da prova, que fazem ela ser super séria, super confiável, mas ao mesmo tempo gera uma certa inestabilidade. Vamos lá. Um dos problemas que mais acontece, por exemplo, na prova oral, é pular de uma tarefa a outra. Por exemplo, você está na tarefa 2 e em vez de ir para a tarefa 3, vai para a tarefa 4. Ou estão fazendo a tarefa 3, a primeira situação, e não aparece a segunda situação, pula para 4. Também tem vezes que quando vocês estão fazendo a auditiva, vocês não conseguem ouvir o som. Ou muitas vezes pula de uma tarefa para outra. Mas o mais importante que eu quero mostrar e falar para vocês nesse vídeo é que não importa o problema que deu, é muito importante que vocês relatem. Eu tive muitos casos de alunos que, quando aconteceu isso, eles acabaram não relatando esse problema. E o que aconteceu? Depois veio uma nota muito baixa. Por quê? Porque ao invés de você ser avaliado por todas as tarefas, a tarefa que pula é como se fosse que você deixou em branco. E isso não pode acontecer. Vocês podem ser muito prejudicados. Então, o que tem que fazer? Independentemente se pulou uma tarefa, você não escutou, por exemplo, você não escutou o áudio, ou um áudio que era para repetir 2 vezes, que você apertou e não repetiu, quando você termina a prova, quando você está fazendo presencial, você tem que relatar para a pessoa. Porque o que acontece? Quando se fecha a sessão, o centro examinador tem um espaço para preencher, eles podem preencher se deu qualquer tipo de inconveniente técnico. E isso é muito importante, gente, porque eu já tive casos de vários alunos meus que falaram: ai, Pro, eu não quis falar, parecia uma coisa tão simples. Só que o que acontece? E não falaram e depois veio uma nota baixa. Gente, a prova do Ciele já é uma prova cara. Ela tem que funcionar 100% bem. Então, não se sintam mal, não se sintam acanhados de ir lá e falar: olha, eu estava fazendo a prova e realmente pulou, eu coloquei para repetir 2 vezes e repetiu só uma vez, pulou uma tarefa. Vocês têm que falar, porque o que acontece? Se vocês falam, eles fazem, eles escrevem, eles têm um campo para escrever o que aconteceu. E dependendo do que aconteceu, muitas vezes o Ciele pode permitir que você faça de novo só a prova que deu problema. Se você está fazendo global e deu só problema na oral, existe a possibilidade de você repetir só a oral. E isso é muito importante, porque senão você vai ter que pagar uma nova prova se você não atingiu a quantidade de pontos.
Então, muito importante, você está fazendo presencial, termina a prova, fica do lado da pessoa e fala, olha, deu problema, eu não escutei um áudio, ou pulou, e aí você relata e você fica, não, vou ver, não, por favor, escreva, eu quero ver o que você está escrevendo. Esse é um direito de vocês. Eu já tive muitos alunos que foram na Argentina e as pessoas não deram muita bola, não deram muita atenção. Gente, batam o pé, não precisa escrever. E mais, eu sugiro vocês que quando vocês chegam em casa, quem fez presencial, escreva um e-mail para candidato@ciele.org. Vou deixar o e-mail, que é um e-mail que vocês podem escrever em português. Vocês colocam o número da reserva de vocês e vocês relatam o que aconteceu. Isso é muito importante porque são provas que você tem. Porque assim, se as pessoas do próprio centro não falam nada, você vai ter um e-mail que você escreveu logo após a prova. Gente, sério, vale a pena. Se queixem, coloquem, falem. E se você está fazendo o remoto, a mesma coisa. Terminou o remoto, há pouco tempo tive o caso de uma menina que no meio que estava fazendo, se ele é remoto, o que aconteceu? A internet dela caiu. E quando voltou a internet, deu uma oscilação e caiu a internet até entrar de novo, demorou mais 10 minutos e acabou o tempo dela para escrever. E o que aconteceu? Acabou o tempo dela, fechou e para o Ciele deu tudo certo. Ela não falou com o pessoal porque sempre tem um centro examinador que está supervisionando quando você faz remoto. Ela não falou com ninguém, deixou assim, não mandou mensagem. O que aconteceu? Ela tirou 95 pontos na parte escrita. Ela falou, profe, quando voltou, eu estava escrevendo e na metade do tempo que eu tinha, fechou. Por quê? Porque já deu o tempo. Imagina, estava faltando 10 minutos e demorou até entrar, ela perdeu 10 minutos e 10 minutos escrevendo é muito. O que aconteceu? Ela não falou nada, não falou com o centro examinador, não mandou mensagem. Agora, quando ela foi mandar, simplesmente o Ciele falou, não detectamos nada, que pena que você não escreveu antes. Porque o que acontece? Se vocês escrevem na hora, tipo, acabei de fazer minha prova do Ciele global, meu número de reserva foi tal, aconteceu isso. Então, o que acontece? Vocês têm esse precedente. Lembrando que vocês podem escrever em português, eles respondem rápido e vocês já têm. Então, quando eles vão corrigir, já tem, tipo assim, essa ocorrência. Então, o Ciele pode tomar uma atitude. Normalmente, o pessoal do Ciele, quando é avisado com antecedência, eles são super criteriosos em avaliar o que os alunos falam. Então, gente, é o direito de vocês, é uma prova cara e não tenham vergonha de se queixar, de colocar, de se comunicar com o Ciele. Por favor, porque eu já vi vários alunos que tiveram que repetir a prova porque não tiveram coragem. Não quero incomodar, eu não quis falar, eu achei que não ia dar muita diferença. Eu tive uma aluna que na hora que ela estava escrevendo, o teclado que o centro deu para ela era tão ruim que ela não conseguia escrever. Só que o que aconteceu? Ela, orientada por mim, foi e falou com o pessoal do Ciele. Eles escreveram nas observações e ela teve a oportunidade de fazer de novo. Então, gente, por favor, é o direito de vocês, aproveitem e não deixem passar. Se queixem, porque quem não se queixa, perde, tá bom?